Fala aí, bomberenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Galera, quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Uma excelente semana a todos vocês. E bora lá para as notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boas notícias, vocês querem saber do Rômulo, onde vai ser a final do Campeonato Paulista. Comentar uma coisa que aconteceu também ontem no jogo Palmeiras e São Paulo. Agora os programas só estão falando o que quer. Não, vamos falar do lance do Gustavo Gomes. Vai ser a semana inteira desse jeito. O Campeonato Paulista vai ser sempre falado isso. A gente sabe como é que é, galera. O São Paulo nunca perde. Quando ele é derrotado é porque foi roubado, certo? É o soberano. A gente sabe como é que funciona as coisas por lá. E uma notícia importante que ontem eu falei pra vocês e hoje está sendo confirmada sobre o Nino. Exatamente, menos um obstáculo para o Palmeiras contratar, vocês vão entender o que eu quero dizer. Lembrando que assistir filmes e séries, galera, primeiro comentário na descrição, teste na hora no seu celular, no seu televisor, você vai ter uma ótima grade de canais, filmes, séries, futebol pelo mundo afora, as finais dos campeonatos estaduais, tem estadual que será apenas um jogo, outros são 2 jogos, você vai acompanhar tudo no mesmo lugar, beleza? Quero começar esse vídeo aqui parabenizando o Hernan Crespo, que ontem na coletiva perguntaram pra ele, impressionante, né? O repórter, o influencer lá, foi perguntar pra ele com toda a pinta de, assim, de polêmica, querendo falar do gramado sintético. O que você achou que o Lucas jogou hoje do sintético? O que ele falou? Que jogou a bomba na mão do Crespo, né? O Crespo falou assim: não vamos falar disso. Minha geração jogava com neve, com buraco, com chuva, com vento, com tudo. Ele falou que, claro, eu prefiro jogar no outro tipo de gramado, mas não vamos falar isso não. Isso são adequações do futebol. Isso acontece hoje, isso tem hoje, então você tem que fazer o quê? Tem que jogar. Tem o Campo Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o Chapecoense, tem o Atlético Paranaense. Então, assim, alguns gramados são do tipo sintético e o Crespo simplesmente não entrou na polêmica, não quis desviar o foco. Ele poderia muito bem pegar e entrar lá, ficar falando do gramado, piso de plástico, igual vários estão fazendo aí, os clubistas. Mas ele não, ele falou, não vou falar sobre isso, vamos falar sobre outro assunto, perdemos o jogo, tal. Baita atitude do Crespo, apagou o incêndio, que se ele falasse, ele seria aplaudido pela mídia. Então achei que ele foi bem demais nesse ponto. Bom, galera, primeira coisa, a árbitra de ontem, Daiane Muniz, acho que falei o nome dela correto, colocou na súmula que o primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Marlon Freitas. Por quê? Não sei. Estava escrito lá na súmula. Semana passada o árbitro deixou o Palmeiras começar com a bola 2 vezes. Agora é isso. Olha, a arbitragem do futebol brasileiro faz cada coisa. Um momento complicado quando o pessoal fala que tem que profissionalizar a arbitragem e tal. Olha, eu acho que também o caminho é esse, mas tem que melhorar muito a qualidade. Os árbitros são muito ruins. Eu acho que deveria também falar de maneira bem objetiva, curta e objetiva. Deveria se ter uma regra para os jogadores não falarem com os árbitros, porque os jogadores atrapalham demais. Sobre o pênalti do São Paulo, ninguém tá falando absolutamente nada. Vamos falar do Gomes e ponto, acabou. O jogo será ignorado. Enfim, é isso. E essa é a mídia tradicional que nós temos. Sobre a final do Campeonato Paulista, será na Arena Barueri, tá, galera? Já está definido, não tem tempo suficiente para deixar o Allianz Parque pronto. E o Palmeiras deve voltar ao Allianz no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, porque tá muito em cima. Eu tinha comentado com vocês isso, que se o Palmeiras classificasse em primeiro, a final seria no Allianz, domingo, dia 8. Não tem tempo, a final já agora quarta-feira, primeiro jogo, então o Verdão jogará na Arena Barueri. Não acho ruim não, claro que seria legal o Allianz, mas não dá tempo. O Palmeiras tá jogando bem lá, tá conseguindo ganhar clássicos, o clima do estádio diferente, o valor do ingresso é mais acessível. Isso que vocês deveriam pensar, diretoria do Palmeiras, Leila Pereira, você deveria pensar nisso. Por que o clima em Barueri é um e no Allianz Parque é outro? Preço do ingresso. O Palmeiras tem o ticket mais caro do Brasil. Em muitos momentos o ticket do Palmeiras é o dobro do ticket do Flamengo. Como é que explica isso? Então a gente tem que parar para pensar aqui nos valores dos preços do Allianz Parque, que está muito caro. Muita gente me procura e fala: Júlio, fui em Barueri, fazia muito tempo que eu não ia assistir um jogo do Palmeiras, porque no Allianz fica inviável. Pois inclusive promessa sua de campanha, Leila, ingressos mais baratos. Vamos ver.
Outra coisa, o Rômulo vai jogar a final ou não? Isso que vocês querem muito saber também. Galera, o negócio é o seguinte, hoje à tarde haverá uma reunião da Leila Pereira com o presidente do Novo Horizontino e será decidido hoje se ele vai jogar ou não. Ele pode jogar? Sim, de uma maneira bem clara e objetiva. Se o Novo Horizontino pagar multa, ele vai jogar. O Palmeiras não tem que fazer porque isso está em contrato. O que o presidente do Novo Horizontino vai fazer é conversar com a Leila, falar, deixa ele jogar aí, pô. 2 jogos, vai valorizar o atleta, vai jogar contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Se ele se destacar, vocês podem pegar o jogador, vocês podem vender, vai valorizar o jogador. Então, isso que ele vai falar para a Leila Pereira. Vamos ver o que a diretoria vai argumentar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, deveria jogar se pagar multa, tá? Por quê? Ele é jogador do Palmeiras, eu não sei quem paga o salário, se é os Palmeiras que pagam o salário inteiro, se é o Novo Horizontino que paga o salário inteiro, também teria que ter esse detalhe. Mas eu acho que tem que ser respeitado o contrato. O contrato tá escrito lá, tem multa para o jogador jogar, paga a multa e faz ele jogar. É o que tem para fazer. É o que deveria se cumprir o que está lá. Ah, mas você tá com medo do Rômulo. O Rômulo tá jogando muito bem o Campeonato Paulista. Então se o Novo Horizontino acredita nele, investe. Vocês também têm que investir nele. Coloca ele para jogar. Se o Novo Horizontino for campeão, vocês também vão ganhar dinheiro. Vocês vão ter uma valorização maior. Então paga a multa. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu tenho a caneta, Júlio, você libera o Rômulo pra jogar a final? Eu não liberaria, não. Pra quê? Vamos fazer gentileza pros outros e ninguém faz gentileza pro Palmeiras. Bom, essa é a minha opinião, qual que é a sua? Sobre o Nino, galera, ontem eu comentei com vocês no pós-jogo que o Fluminense está contratando lá o zagueiro do Nacional do Uruguai. Deixa eu até ver o nome do cidadão certinho aqui. E estão contratando também o zagueiro do Novo Horizontino que vai jogar a final contra nós. O Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Julián Milan, jogador do Nacional do Uruguai. Ontem eu comentei com vocês. Eu tô falando isso do Fluminense, tá maluco? O Fluminense desistiu de trazer o Nino de volta. Essa é a informação. O Fluminense não vai entrar na disputa com o Palmeiras. Os valores estão bem elevados. E também teve um outro detalhe. O Nino, o Fluminense foi negociar direto com ele. O Zenit olhou isso, não gostou. E agora o Palmeiras é o único do futebol brasileiro na parada. Não podemos esquecer que pode aparecer um time da Europa, pode aparecer um time de fora. Então quem está cravando que o Nino está no Palmeiras está cometendo um equívoco, porque ele ainda não é jogador do Palmeiras. Se fosse, já estaria aqui há muito tempo. O que existe o Palmeiras tem um interesse muito grande, está conversando com o Zenit quase que diariamente e vai aguardar acabar o Campeonato Russo. Quando terminar o Campeonato Russo, o Palmeiras vai tentar fechar com o zagueiro, mas a grande concorrência aqui seria o Fluminense, que está contratando 2 zagueiros. Eles que não estão satisfeitos com o zagueiro lá, o Freitas. O Gêmeos do Mirassol, que fez um ótimo campeonato brasileiro, já foi para lá. Então essa é a situação, o Fluminense levando 2 zagueiros, ainda, como eu falei pra vocês, outro atacante, estão fechando o elenco ali, não querem esperar até o meio do ano, porque aquele zagueiro tá falhando demais. Então agora o Verdão parece ser o único time brasileiro interessado no Nino, que é um zagueiro que vai sair caro, tá? Se o Palmeiras for contratar. E repito a minha opinião do vídeo de anteontem. Se eu tivesse que investir, eu tenho que investir um valor alto aqui num zagueiro ou no volante, eu iria atrás do Danilo. Eu tentaria investir no Danilo, um jogador que o Palmeiras ainda observa tudo. Esse mês aí devemos ter novidades, mas o Nino acho que vai ser muito caro. É bom zagueiro, sempre pedi o Nino aqui no Palmeiras, mas entre investir pesado em um e outro, acho que a gente precisa muito mais de um camisa 5. É a minha opinião, e iria atrás de um outro zagueiro. Qual é a sua opinião? Então é isso, Rômulo talvez jogue, vamos ver, eu acho que no final ele vai acabar jogando. A impressão que eu tenho é que ele vai acabar jogando, e a final será na Arena Barueri. E não pode colocar o gol do Marlon Freitas se foi do Maurício, né? Por favor, arbitragem, eu vou falar pra você, do futebol brasileiro é complicado. A Daiane tá sendo colocada aí como grande responsável pelo lance do Gustavo Gomes, que pra mim, repito, muito curto o espaço entre Lucas e Gustavo Gomes, inclusive está na regra. Tá na regra quando você tem um curto espaço. O braço estava muito aberto, não estava muito aberto. Tá muito aberto, quem quer enxergar que estava muito aberto. E ela não marca esse pênalti, o VAR. O VAR poderia chamar. Então o VAR seria mais responsável do que ela. E aí ela vai acabar tomando toda a responsabilidade. É assim o futebol brasileiro. Palmeiras ganhou do São Paulo, de novo, culpa foi da arbitragem. Aquele abraço, galera. Tamo junto, ótima semana. Até a próxima. Eliminados.